Eu quero refletir, fazer uma reflexão a respeito de um tema que ele é perfeito para atrair hater, mas não tem problema, sejam todos bem-vindos. Quem gostar de mim tiver boa vontade para entender e refletir junto comigo a respeito do que eu vou falar, eu tenho certeza que vai conseguir me entender, tá? E o tema é escola. Quando eu estudava, eu já falei aqui, eu sempre tirei notas horríveis. Não é que eu era ruim na escola, eu era péssimo na escola. Péssimo. Sempre tirava notas horríveis. Em exatas, em matemática, em física, em química, eu tirava 2, 2,5, tirava 1, tirava 0. Literalmente 0. Eu perdi as contas de quantas vezes eu entreguei prova em branco. Ou então escrevia qualquer coisa para só para tentar ali tirar meio ponto, quem sabe na cagada, né? E às vezes acontecia de tirar 1,5. E às vezes eu tirava, sei lá, em português, história, geografia, tirava ali tirava nota ruim também, só que era 5, né, 6, que também são notas ruins, mas comparado a matemática, física, química, até biologia às vezes, dependendo do tema, era uma diferença muito grande, né? E aí eu penso o seguinte, como que... Porque eu sei que eu não era o único, né? Eu tinha meus colegas lá, eu via... Era muito comum a gente ver as notas que os nossos colegas tiravam na escola também. Eles viam as nossas, um zoava com a cara do outro e tudo mais. E aí eu penso hoje, como que isso não era pauta dentro do sistema escolar para quem tá lá, os professores, não os professores em si, mas a Secretaria da Educação, sei lá, quem seja responsável por isso, mas de virar e falar assim, não adianta eu ensinar matemática, física, para um aluno que tira 0. Não existe um meio, uma forma, uma técnica, sei lá, qualquer coisa para fazer esse aluno, essa criança, esse adolescente, a ensinar outras coisas para ele, o que ele tem mínimo de aptidão, o que ele minimamente mostra ter uma facilidade de aprendizagem e focar ele naquilo, ao invés de ano após ano ficar tentando enfiar a goela abaixo aquilo que já está mais provado, mais do que provado, que não é a área dele, nunca vai ser. Por mais que ele se esforce muito, nunca vai ser. E pode ser o contrário também, né? Tem aqueles que tiravam 10 em matemática e física e custava tirar um 6 em história, em geografia, né? O contrário. Então, sei lá. Eu realmente não consigo entender. Porque eu era assim, eu conheço vários que era assim também, eu não era o único, eu sei que eu não era o único. Então, a pessoa tá lá dentro da escola, tirando 0 atrás de 0. Eu não vou mentir, eu não vou falar aqui também que o 0 que eu tirava é porque eu estudava e não aprendia absolutamente nada. Não estudava. Só que tem o seguinte, eu me ferrava até nos momentos que eu tentava estudar. Porque eu pegava matéria, por exemplo, de matemática, o professor passava, aí tinha alguns raros momentos que eu tentava me empenhar. Aí o que acontecia? Eu pegava aquela matéria, chegava em casa e estudava. Aí beleza, consegui assimilar algumas coisas, estou começando a aprender. Chega na outra aula, ele passa algo totalmente diferente, que aquilo ali já não vale mais nada. Pode até valer, mas a maior parte não. E aí você fica totalmente perdido de novo, né? Eu não fiz faculdade, mas eu sei que na faculdade isso se acentua 10 vezes mais, fica 10 vezes pior. E aí você tem que se virar para acompanhar aquilo ali. Você se vira nos 30 para tentar acompanhar aquilo ali, porque, né, se professor de escola
tem o empenho de... Eu sei, eles têm todos os motivos deles, tá? Eles estão dentro de um sistema horrível. Acho que dentro de uma escola, se brincar, o professor ele é a maior vítima. Se não é a maior, tá entre as maiores ali, junto com os próprios alunos. Vítimas do sistema também. Aí chegou um momento que ele, dentro da escola, eu já percebi que eu não ia aprender mesmo aquelas matérias. E aí, quando chegava o momento, chegava a aula de matemática, por exemplo, aquilo ali se tornava um terror pra mim. Um terror. Eu acho que toda a minha ansiedade que eu tenho até hoje, depois de adulto, ela decorreu daqueles momentos que antecediam uma aula de matemática, de física principalmente. E aí acontecia muito, né, de colocar duas aulas de matemática seguidas. Putz, grila, nossa, aí acabou. Aí acabou meu dia, minha semana, meu mês. Isso aqui é um terror. Isso aqui é um terror. 50 minutos cada aula, 100 minutos, 100 minutos, 1h30 seguida, mais de 1h30 seguida desse terror aqui, que eu não aprendo nada. Eu não aprendo nada, e eu sei que eu não vou aprender. E aí ficava nessa. O professor fingindo que ensinava, o aluno fingindo que aprendia, o professor fingindo que recebia também, porque salário, uma porcaria, uma vergonha. Salário de professor no Brasil sempre foi uma porcaria, continua sendo e provavelmente sempre será, porque nunca foi pauta em política nenhuma aumentar o salário de professor, dar incentivo para eles, de bosta nenhuma. E é isso aí. Essa é a realidade da escola. Eu tenho certeza que se eu entrasse hoje dentro de uma escola para ver como é que é, não deve ter mudado nada. Não deve ter mudado nada. Se mudou, mudou para pior. Porque quando eu saí, todo mundo já tinha celular, mas não ficava tanto envidrado como é hoje. Não era tão acentuada a coisa como é hoje, na época que eu estudava. Já era, assim, eu lembro de o professor ficar falando, aí davam ordem pra, né, não poder chegar nem perto do celular, e chegou um momento que não podia usar nem no recreio. Você não podia nem levar. Né? Então, um problema que tava virando. Agora imagina hoje. Imagina hoje. Eu fico imaginando, tem hora que eu fico imaginando o papo dentro da escola, do jeito que deve ser. Ah, as meninas falando de o que a Virgínia fez, deixou de fazer, com quem que ela casou, deixou de casar, o que cada influenciador tá fazendo, tá deixando de fazer. E menino deve estar postando em tigrinho dentro da escola, pelo amor de Deus. E falando de estratégia para apostar em bet, né, e tal jogo que vai ter, e quanto que tá a odd de tal jogo, se tá valendo a pena apostar nisso, naquilo. Nossa senhora. Eu imagino, se já era um terror pra mim, eu fico imaginando hoje. Acho que deve ser um terror 10 vezes maior pra quem tem que ir pra escola hoje. O mundo tá perdido mesmo, sinceramente. Quando eu falo, nos momentos que eu pareço meio pessimista ao falar de qualquer assunto a respeito da vida, não é à toa, não. Porque realmente as coisas chegou num ponto que eu não sei. Você botar seu filho aqui nesse mundo do jeito que tá, e de todos os ângulos parece desvantajoso alguém vir pra cá e viver essa tal experiência de vida. Você não vê um lado em que as coisas parecem que estão caminhando para algo melhor. O retrocesso parece que tá em tudo. Aí, inclusive, falando desse assunto de escola, tem o Walter Santos, que eu assisto, que ele é goiano também. Só que ele mora lá em Goiânia, eu moro no interior. Inclusive, ele é de um bairro do lado do meu, do lado do bairro que eu nasci, lá em Goiânia. E ele é professor. E ele... Nesse tempo que eu assisto ele no YouTube, ele já saiu de escola 2 vezes. Eu vi hoje ele falando que parece que ele entrou numa escola de novo para dar aula. E aí eu fico pensando, vejo ele falar e fico pensando,
Imagina o tanto que é frustrante você estudar para algo, aí você não consegue. Pô, você fazer uma faculdade é uma batalha. É uma batalha. É uma luta. Aí você não consegue exercer aquela profissão por N motivos, né? Igual ele fala que aluno que não quer nada, é, é diretora que fica oprimindo os professores, é pai e mãe que vai na escola querer tirar satisfação do porquê que o filho dele tá tirando nota ruim. É um monte de coisa. Deve ser horrível isso. Você estudar para algo, você batalhar naquilo. E o estudo, ele é uma caminhada longa, ele é a caminhada mais longa que tem. Então, na hora de executar aquele trabalho, ele deveria ser prazeroso. Ele deveria ser, ele no mínimo, não prazeroso, mas no mínimo de trazer paz na execução daquilo. Agora você estudar, fazer 4 5 anos de faculdade, faz mestrado, faz um monte de coisa, pós-graduação. Aí o cara, tipo, ele não tem paz pra exercer um trabalho. Aí que incentivo que dá, né? Pra pessoa seguir nisso, se seguir nessa área. Foda, velho. Foda. Não é fácil não. Mas é a vida, né? Fazer o quê?